Em termos de estrutura de trabalho, nós vamos começar por falar daquelas que são as principais prioridades e áreas estratégicas do Portugal 2030, no fundo, para percebermos quem quiser fazer projetos, no que é que se tem que alicerçar. Vamos falar também das primeiras calls, o que é que as empresas podem esperar, essencialmente, e depois vamos ter uma segunda fase mais de alguns aspectos técnicos que temos que ter em conta para potenciar o sucesso das nossas candidaturas e, no fundo, terminando depois com uma fase de perguntas e respostas que vamos fazer e, obviamente, estamos disponíveis para, após a sessão, tudo o que sejam questões que vocês tenham, coloquem, por favor, que nós estamos perfeitamente ao vosso dispor. Em termos de Estratégia Portugal 2030, acaba por ser, no fundo, o documento que consubstancia aquilo que é o chamado Plano de Recuperação e Resiliência e o Quadro Financeiro Plurianual 2021 a 27. Basicamente, nós hoje vamos essencialmente falar no Portugal 2030. O PRR é um instrumento que foi criado com o objetivo específico de acelerar aqui um conjunto de reformas que surgiram, sobretudo, num contexto Covid-19, em que era necessário acelerar esse tipo de reformas, e o Portugal 2030 é, no fundo, o quadro financeiro plurianual que vem substituir aquilo que atualmente nós conhecemos como Portugal 2020. Em termos de oportunidade para o país, estamos a falar do maior quadro financeiro de sempre e que espero, obviamente, que se possa traduzir aqui em termos de operacionalização em números que estejam acima daqueles que se registaram no passado. Em termos de prioridades e áreas estratégicas, temos então a estratégia Portugal 2030, que é assente em 4 agendas temáticas centrais, onde temos as pessoas primeiro, com vista a um melhor equilíbrio demográfico, maior inclusão e menor desigualdade, com vista, no fundo, a apostarmos aqui fortemente na redução das assimetrias existentes a nível social. Depois, uma agenda temática mais focada na componente de digitalização, inovação e qualificação, com vista a que as empresas e as entidades, no fundo, consigam convergir em termos de tecnologia, em termos de upgrade daquilo que são as suas competências, em termos de inovação e qualificação. Depois, uma agenda temática verde, virada para a sustentabilidade dos recursos e transição climática. E uma última, que está, no fundo, virada para um país mais competitivo externamente e coeso internamente. No fundo, tendo em vista a melhoria daquilo que são os índices de exportação do próprio país e a redução das importações. Para a implementação daquilo que é a estratégia do Portugal 2030, essas prioridades e áreas estratégicas estão, no fundo, alicerçadas naquilo que são os programas. Existem os programas temáticos, tal como existem agora no Portugal 2020, que nós já vamos falar mais à frente, e temos também depois os programas operacionais de cada região, tanto continente como nas regiões autónomas. Isto quer dizer o quê? Que ao nível daquilo que são os programas operacionais de cada região, esses programas têm em vista a concretização de um conjunto de objetivos estratégicos que foram definidos no âmbito de cada região, onde, por exemplo, na região Alentejo, temos um grande ênfase para a parte da agricultura e, obviamente, entre outras áreas,
mas que são para quem queira fazer projetos em cada uma das regiões, tem que atender àquilo que é a chamada estratégia de especialização inteligente de cada região. Ao nível daquilo que são os objetivos estratégicos do Portugal 2030. São 5 aqueles que foram definidos neste quadro financeiro plurianual, onde temos logo o primeiro objetivo, que tem em vista atingir aqui aspectos de inovação, digitalização e competitividade das empresas. Um segundo, mais verde, que no fundo traduz aquela que é a intenção para no fundo, nós convergirmos para um conjunto de objetivos nesta área, como a transição energética, aposta nas energias renováveis e luta contra as alterações climáticas. Depois, um outro objetivo mais virado para a questão da conexão, e aí estamos a falar ao nível da melhoria de redes de transporte estratégicas e redes de comunicações de nova geração, que suportem, no fundo, aquela que é a transição digital que está idealizada, e depois um quarto e quinto objetivos estratégicos que estão mais virados claramente para a questão social, em que, por exemplo, no 4 temos a questão do melhorar os índices de emprego em termos de qualidade, tem vincado à questão da inclusão social e da melhoria dos cuidados de saúde das pessoas. Em termos de programas operacionais temáticos, nós temos 4, em que temos um primeiro que é direcionado para a ação climática e a sustentabilidade, que vem substituir, no fundo, aquele que era conhecido no Portugal 2020 como o POCUR. Temos o Inovação e Transição Digital, que vem substituir aquele que nós conhecemos como o COMPET 2020, e este sim bastante direcionado para as empresas, sendo que é neste que nós nos vamos focar nesta sessão. Depois, um programa operacional temático virado para a questão da demografia, qualificações e inclusão, que vem substituir aquele que conhecemos como POISE e POCH, e depois um programa operacional específico para o mar. No fundo, cada um destes programas operacionais temáticos tem uma determinada correspondência com os objetivos estratégicos que foram definidos, sendo que naquele que é a inovação e transição digital, ele acaba por ser focado no apoio à digitalização, inovação, investigação e desenvolvimento tecnológico, internacionalização de empresas e instituições, de interface do sistema científico. Um tema que já é um tema quente daquilo que é o PRR, em que certamente muitos de vocês já ouviram falar, que é o tema da descarbonização, e também um claro destaque para a formação de ativos, que, tendo em conta aquilo que conhecemos no Portugal 2020, era uma clara lacuna que faltava, no fundo, colmatar. Portanto, o que é que nós podemos esperar em termos de primeiras escolas para o Portugal 2030? Ao nível daquilo que é o Programa Operacional Temático da Inovação e Transição Digital. Temos aqui dois claros ênfases, um deles, o ênfase para transição energética e outro para as competências para a competitividade. Ao nível da transição energética, nós vamos ter calls específicas, ou pelo menos estas temáticas podem estar evidentes, inclusivamente em programas que possam ser mais abrangentes, como por exemplo a temática da inovação produtiva, onde estas temáticas normalmente também são temáticas que é possível
contemplar nesse tipo de projetos. Estamos a falar de projetos que tenham em vista a implementação de tecnologias de baixo carbono e produtos verdes, temáticas como a eficiência energética e a redução das emissões de gases de efeito de estufa, novamente a questão da descarbonização, é a produção e consumo de energia por via de fontes renováveis e também a questão do autoconsumo. Em termos de competências para a competitividade, estamos a falar, sobretudo, da melhoria das competências das pessoas para temáticas que são bastante importantes no âmbito do Portugal 2030, como a inovação, internacionalização, entre outros. O upskilling de RH, ou seja, aquilo que é a melhoria das competências das pessoas, já existentes no quadro do pessoal das empresas, e a promoção daquilo que é um emprego qualificado, no fundo, para a melhoria da competitividade. Para além dos temas que falei há pouco, teremos também os temas que certamente alguns de vocês já conhecem também do Portugal 2020, como os temas da inovação, qualificação e internacionalização, e investigação e desenvolvimento tecnológico. Dentro da inovação, teremos a inovação produtiva, o empreendedorismo qualificado para empresas recentes no mercado. Dentro da qualificação e internacionalização, é importante referir que são temas que habitualmente só estão direcionados para as pequenas e médias empresas e é a nossa expectativa que voltem neste quadro comunitário também a estar única e exclusivamente direcionados para as pequenas e médias empresas. Ao nível daquilo que é a investigação e desenvolvimento tecnológico, teremos projetos do tipo individual e projetos em copromoção, em que as empresas podem fazer o seu projeto ou por via individual ou por via da associação, por exemplo, uma entidade do sistema científico ou tecnológico. Pontos importantes é que são apoios que valorizam indicadores financeiros, ou seja, para que nós possamos ter projetos vencedores, temos que, obviamente, ter estas questões em conta. Como a melhoria do valor acrescentado bruto, o incremento das exportações e a melhoria dos índices de rentabilidade. Outros indicadores de relevo têm normalmente a ver com a questão da estrutura pessoal da empresa, em que projetos que apostem claramente naquilo que é a criação líquida de postos de trabalho e focados também na criação de emprego qualificado, terão vantagem, certamente, em termos de pontuação, face a outros que não o façam. Uma nota importante é que estes indicadores são feitos por comparação entre aquilo que é o pré-projeto da operação, que está normalmente definido no aviso, que suporta, no fundo, a candidatura que a empresa pretende fazer, e o ano cruzeiro da operação, que também está definido nesse aviso e que normalmente, por exemplo, nos projetos de qualificação e internacionalização, costuma ser o ano subsequente, o primeiro exercício económico completo após o término do projeto. Vamos então detalhar cada um deles para, no fundo, perceberem aquilo que podem contemplar em termos de objetivos e também dos principais investimentos que cabem dentro de cada uma destas calls que se prevêem. Ao nível de inovação produtiva, estamos a falar essencialmente de objetivos que têm em vista a melhoria da capacitação produtiva da empresa, ou seja, podemos estar aqui a falar de uma nova linha de produtos, por exemplo, ou da diversificação daquilo que é a linha de produtos que já está feita. Atenção que, a par do que acontece no internacionalização e no qualificação, por exemplo, PMEs, aqui
o foco é claramente bens e serviços que possam ter um potencial transacionável. Porquê? Porque basicamente estes sistemas de incentivo são feitos com vista na ótica de melhorar um conjunto de rácios que Portugal tem que cumprir também a nível europeu e claramente a questão da competitividade a nível internacional acaba por ser uma questão determinante. Em termos de principais tipologias de investimento, podemos estar aqui a falar de investimentos como a construção e equipamentos de suporte à produção, como também de equipamentos que promovam a sustentabilidade e a automatização de processos. Daí eu há pouco ter falado na questão da sustentabilidade, que também cabe aqui num aviso específico, que é a inovação produtiva. Uma nota importante é que neste momento temos o registro de auxílio à inovação produtiva em aberto, em que, no fundo, quem faça, no fundo, essa intenção de investimento consegue, no fundo, avançar com o investimento. Depois, o que é que acontece? Tem que fazer na mesma a sua candidatura, estando sujeito depois àquilo que será o resultado da mesma. Contudo, o que nós aconselhamos é que, se têm essa intenção, que a façam, porque, no fundo, isso ajuda a que não esperem depois pela call para poder concretizar aquilo que são as vossas intenções. Em termos de taxas de incentivo, estamos a falar de taxas que normalmente andam entre os 35% a 75%, dependentes da própria dimensão e localização da empresa, por exemplo, e que funcionam com duas componentes autónomas, em que 50% será a título reembolsável e os outros 50% a título não reembolsável. Estamos aqui a falar de projetos que podem ser de cariz industrial, mas que também podem contemplar, por exemplo, a área do turismo. Aqui a grande diferença passa, no fundo, por perceber que os períodos de carência para a parte do incentivo reembolsável serão diferentes. Para a área do turismo, em que no turismo estamos a falar de um período máximo de carência de 3 anos, com um reembolso que pode ir até aos 8 anos. No caso da indústria, estamos a falar de 2 anos de período máximo de carência, com um período de reembolso que pode ir normalmente até aos 7 anos. Pronto. Uma grande incógnita que nós temos neste momento, e que já temos feito várias questões também às entidades que estão por trás deste tipo de apoios, é se este apoio, tal como no passado, pode abrir também para as não PMEs. Isto porque no passado, no Portugal 2020, o que acontecia é que era possível sim, contudo, os requisitos de admissibilidade eram bastante mais exigentes, em que, ao nível da inovação, para que o projeto possa ser aceito para ser avaliado, temos desde logo que assegurar que a inovação tem no mínimo nível nacional. O que faz sentido também, porque que eles não querem é que empresas que já tenham uma determinada dimensão acabem por ter projetos de repetição e que não acrescentem valor àquilo que é a sua oferta. Para evitar isso, criaram esse mecanismo de forma a que as grandes empresas possam também contribuir para um efeito de arrastamento maior do que aquele que era esperado pela sua do que se a inovação fosse apenas a nível da empresa. Em termos do SI Qualificação, este é um apoio direcionado, será um apoio direcionado a PMEs, cujo o objetivo é claramente contribuir para a melhoria daquelas que são as capacidades das empresas para competir a nível global, em que as tipologias de investimento que suportam, no fundo, esta intenção
de concorrer a nível global se situam normalmente naquelas que eu vou falar. Portanto, temos, por exemplo, o investimento em softwares do tipo ERP e CRM e a respectiva infraestrutura de suporte. Portanto, uma grande ênfase para a parte do upgrade tecnológico das empresas. A questão da obtenção de certificações em áreas específicas, tais como a qualidade, a investigação e desenvolvimento e segurança da informação, portanto, a questão da implementação das ISOs, o desenvolvimento e engenharia de produtos e serviços e processos, e também a contratação de RHs em áreas técnicas relacionadas com o projeto. Normalmente são áreas mais viradas para as engenharias, no fundo para estas pessoas depois terão o papel de ajudar a implementar as soluções que foram preconizadas nas restantes tipologias de investimento. São normalmente projetos cujas taxas de incentivo rondam os 40%, 45% a título não reembolsável, tendo um limite de 500 mil euros de incentivo. Portanto, é esta a taxa de incentivo expectável para esta tipologia de investimento. Depois temos aquilo que conhecemos como o SI Internacionalização, também direcionado a PMEs. De realçar aqui que o mecanismo de antecipação já permitiu abrir um aviso direcionado para a internacionalização, que terminou há relativamente pouco tempo, em que a candidatura tinha que ser feita por normalmente associações do setor que representem um determinado conjunto de empresas e em que essas empresas seguiam depois nesse consórcio beneficiando da participação num determinado conjunto de atividades a que se propuseram. Pronto. Nós aqui o que estamos a evidenciar são os apoios que existem a título individual. Obviamente que esses que estão associados mais à participação em grupo também é expectável que abram, contudo, os objetivos acabam por ser globalmente iguais. Ao nível destes que são os individuais, os objetivos passam por o incremento do volume de vendas internacionais das empresas e o reforço da capacitação empresarial para o desenvolvimento de bens e serviços transacionáveis, novamente, com base em atividades inovadoras, mais ao nível do marketing e comercialização. Aqui, as principais tipologias de investimento que podemos esperar, estamos a falar daquilo que são as prospecções e ações inversas, participação em feiras e concursos internacionais, mas também componentes mais tecnológicas como a adesão a marketplaces, o reforço da componente de marketing digital, e-commerce e, por exemplo, a aquisição de softwares do tipo CRM para gestão que são das vendas e do relacionamento com o cliente. Outras tipologias de investimento também normalmente relevantes. Temos também a consultoria de marketing internacional e a contratação de RHs que normalmente têm que estar também direcionados para estas áreas. Ou seja, as pessoas a contratar têm que ter o perfil de marketeer, gestores de e-commerce, por exemplo, ou de gestores de exportações. A par do que acontece com o qualificação PME, é um aviso que para estes projetos individuais tem taxas de incentivo que rondam os 40%, 45%, dependentes da localização do investimento. Aqui a região de Lisboa acaba por ser penalizada, porque basicamente há sempre uma diferenciação positiva para áreas em que o PIB per capita e a densidade populacional é mais baixa. É um incentivo que funciona também a título não reembolsável, com um limite de 500 mil euros de incentivo. Por fim, temos aqui o sistema de incentivos à investigação e desenvolvimento tecnológico,
cujos objetivos passam por apoiar atividades do tipo de investigação industrial e desenvolvimento experimental, cujo foco vai claramente para o aumento da intensidade das capacidades das empresas para investigar a nível industrial e desenvolvimento experimental, com vista à valorização daquilo que são os resultados que são obtidos nessas mesmas atividades que têm preconizadas. Também, a par do que acontece para o SI Inovação, neste momento temos o registro de auxílio para o IDT, em que as empresas que tenham intenção em avançar com os seus investimentos têm que fazer, no fundo, essa candidatura, em que, após fazerem a candidatura, estão em condições de avançar com os investimentos. Ficam também sujeitos depois àquilo que que vai ser depois o resultado na candidatura, quando o aviso específico abrir. Contudo, quem tem intenção de o fazer, o que nós aconselhamos é que avancem, porque podem estar a perder, no fundo, aqui uma oportunidade importante. Em termos das principais tipologias de investimento, estamos a falar de despesas associadas ao pessoal técnico dedicado a este tipo de atividades e subcontratação de serviços para ajudar a desenvolver este mesmo ID. Podemos estar a falar também da aquisição de serviços para o desenvolvimento tecnológico e transferência de tecnologia. É também apoiado na medida em que forem utilizados o software e equipamento científico e técnico, e também as próprias matérias-primas, matérias consumíveis e componentes necessárias para a construção de instalações piloto, se for o caso, experimentais ou de demonstração e para a construção de protótipos. Pronto, o objetivo é que, ao nível do país, sejam aumentados os índices de competitividade por via da obtenção de produtos ou serviços que possam ser patenteáveis e que com capacidade para competir a nível europeu e mundial. Portanto, estamos a falar aqui de um campeonato normalmente exigente e que tem que ser feito depois também uma análise daquilo que é o estado de arte, com um ênfase claro para a capacidade daquilo que é a equipa de trabalho, seja a título individual, seja nos projetos conjuntos, por descrição da capacidade e do currículo daquilo que são as pessoas, da entidade do sistema científico ou tecnológico que participará no projeto, mas que, obviamente, essa exigência também se traduz habitualmente em taxas de incentivo que são bastante apelativas. Normalmente, este tipo de incentivo parte de uma taxa base que está nos 25%, mas que pode chegar até aos 80%. Depois vai depender também se será um investimento do tipo de investigação industrial ou desenvolvimento experimental, e isso depois fará a diferença. Também fará a diferença se o projeto será feito por uma PME ou não PME e se terá também algum tipo de parceiro associado a esse mesmo projeto. Depois, tudo o que seja acima de 1 milhão de euros por beneficiário, em termos de incentivo não reembolsável. A partir de 1 milhão, esta natureza do incentivo tem aqui uma variante em que, a partir deste montante, 75% será a título não reembolsável e 25% a título reembolsável. Vou passar então a palavra ao meu colega Guilherme Correia, que vos vai falar então daqueles que são os aspectos a ter em conta para poderem ter candidaturas vencedoras e, obviamente, bons resultados associados a essas mesmas candidaturas. Muito obrigado.
Obrigado, Miguel. Pois bem, após a apresentação aqui das linhas gerais daquilo que será o Portugal 2030, seguem-se alguns capítulos que visam transmitir algumas recomendações importantes na altura de preparar uma candidatura ou um enquadramento em sistemas de incentivos. Geralmente, os projetos de investimento têm três fases principais até à sua candidatura. Começam por uma ideia, passam pelo plano estratégico para a implementação dessa ideia e culminam com o projeto de investimento ou a candidatura a sistemas de incentivos. Em termos daquilo que é a ideia pode partir da identificação de lacunas ou necessidades que existam na empresa ou no próprio mercado, e isto podemos falar de um novo produto, de um novo processo ou de um aumento da eficiência nos processos atuais da empresa, que estão a gerar ineficiências ou desperdícios, e, portanto, quer-se corrigir essa situação. É importante, neste caso, em primeiro lugar, validar se a ideia existe a possibilidade de executar essa ideia, ou pelo menos como estamos a pensar inicialmente, garantindo a sua coerência e sustentabilidade, e aqui a sustentabilidade não é necessariamente uma sustentabilidade social, mas mais uma sustentabilidade ao nível económico-financeiro da empresa, e perceber também o contexto interno e externo para a implementação dessa ideia. Para tal, é recomendável existir sempre um planeamento a curto e médio prazo, ou seja, não ter só em mente os investimentos que posso fazer a curto prazo, durante este ano, mas também nos próximos anos, até para haver um alinhamento com aquilo que são os meios disponíveis neste momento e aqueles que são necessários para alcançar os objetivos. Depois de consumada a ideia, o próximo passo passa pela definição do plano estratégico, ou seja, como é que vamos implementar essa ideia. É muito importante identificar, desde logo, quais são os objetivos a atingir, ou seja, se é aumentar a capacidade de produção da empresa, se é produzir um novo produto, se é aumentar a capacidade exportadora da empresa. E dentro disto, é importante fazer também um ponto de situação da empresa em termos internos e externos, bem como uma análise de mercado e de tendências que se constituem como muito importantes, porque durante o plano estratégico, ou pelo menos o pensamento estratégico da ideia, pode haver aqui uma adaptação ou uma alteração da ideia inicial para, no fundo, responder àquilo que são as necessidades identificadas. Também a caracterização do projeto e a definição do plano de investimentos são importantes, pois a ideia inicial pode ter um certo tipo de investimento e depois, ao longo do plano estratégico e da identificação das necessidades, não só na empresa como no mercado, definir aqui um plano de investimento suficientemente robusto para responder a essas necessidades. Em termos de fontes de financiamento, é importante garantir que a empresa, ou por meios próprios ou através de meios alheios, e isto adicional, ou seja, ver um incentivo que pode vir a buscar de uma candidatura como um valor extra, um prémio, e ter por base garantir as fontes de financiamento, quer por meios próprios, quer por meios alheios, para essa candidatura sem contabilizar um incentivo. Para além disso, é fundamental que cada projeto de investimento tenha viabilidade económica ou financeira, porque senão não vale a pena avançar com o projeto de investimento. Em termos de candidatura, tendo já definido aquilo que vai ser o plano de investimentos, bem como o plano estratégico, aqui procura-se a melhor integração desses investimentos e daquilo que são os objetivos do projeto nos diferentes sistemas de incentivo, alguns dos quais o Miguel já transmitiu anteriormente. Por isso, deve-se proceder a um enquadramento dos investimentos previstos nos sistemas de incentivo em aberto ou poderão vir a abrir, que o Portugal 2030, à partida, terá sempre atualizado um plano de aviso previsional que permite também essa preparação antecipada das candidaturas. Também é muito importante, antecipadamente, verificar possíveis condições de elegibilidade
da empresa e do projeto, e aqui estamos a falar, já falarei mais à frente, mas estamos a falar de rácios, como por exemplo a autonomia financeira, algumas situações regularizadas e a situação económico-financeira equilibrada, e portanto é importante garantir que o projeto se enquadra realmente naquele sistema de incentivos. Para além deste enquadramento, é importante existir uma simulação prévia do mérito potencial do projeto, pois será muito importante para obter esse financiamento e ser uma candidatura potencialmente aprovada. Os passos seguintes passam também, pois bem, aqui em termos de preparação da candidatura em si, temos como ponto transversal a preparação antepada da candidatura, ou seja, assim que existir a ideia de projeto de investimento, o ideal é desde logo iniciar os trabalhos nesse sentido, pelo menos naquilo que é o plano estratégico, os objetivos estratégicos e os investimentos que estão previstos. O enquadramento na medida passa também muito pelos objetivos estratégicos, ou seja, não se iludir com aquilo que são as despesas elegíveis de um sistema de incentivos em si, mas sim com aquilo que são os objetivos estratégicos da medida. Ou seja, se o objetivo é aumentar a capacidade exportadora e o objetivo do meu projeto não é aumentar essa capacidade, é fazer algumas viagens de prospecção e participações em feiras, mas o objetivo central não passa por aumentar essa capacidade, então poderá não ser o melhor sistema de incentivos para se candidatar, dado que os objetivos são distintos. Depois, tal como referi há pouco, é muito importante a análise das condições de elegibilidade à luz daquilo que são os regulamentos aplicáveis. De outro ponto, também, conforme falado, assegurar aqui as fontes de financiamento do projeto, garantir que para a execução do projeto temos todos os recursos físicos, humanos e financeiros necessários para completar com sucesso o projeto de investimento e assistir uma recolha atempada de elementos, como é o caso de licenciamentos, de orçamentos ou estimativas orçamentais, que pode ser muito importante para quando abrir um sistema de incentivos onde se possam candidatar, haver já esse trabalho prévio. Por outro lado, também aqui algumas recomendações para potenciar aquilo que é o sucesso do projeto, que vem já complementar aquilo que foi falado anteriormente. Portanto, conforme dito, para um enquadramento adequado do projeto, os três principais pontos importantes são a verificação das condições de elegibilidade, a adequação do plano de investimentos e financiamento, bem como a simulação do mérito potencial. Em termos de verificação de elegibilidade, conforme falado há pouco, há vários critérios que são comuns a vários sistemas de incentivo e é importante ter em conta, como por exemplo a questão das CAIs enquadráveis, como por exemplo a questão do licenciamento industrial que é aplicável, ou seja, numa inovação produtiva apenas posso concorrer se o meu código de atividade económica for enquadrável. Cumprimento de rácios económico-financeiros de acesso, tais como a autonomia financeira. Em alguns casos é solicitado um mínimo de 15%, em outros casos um mínimo de 20%. Portanto, é importante também adequar previamente o projeto de investimento a estes rácios. Para além disso, a situação económico-financeira é equilibrada, com capitais próprios positivos, ter a situação regularizada, ou seja, não dívida, relativamente à segurança social e à autoridade tributária e, em alguns casos, principalmente que envolvam construções, ter já o projeto de arquitetura aprovado na entidade municipal. Em termos de plano de investimento e o financiamento
desse mesmo plano. Há pouco eu falei na questão de ser muito importante um planeamento antecipado dos investimentos, não só a curto prazo, como também a médio prazo, para verificar o nível de investimento necessário. É importante recolher orçamentos ou estimativas orçamentais. Também pode existir, no caso, por exemplo, da internacionalização, aqui algumas alterações em termos de custos, ou seja, passar a ser, com as candidaturas mais simplificadas, passar a ser através de custos unitários, permitam aqui estimar melhor a despesa que vão ter em cada despesa. Aqui, também muito importante, assegurar que o plano de investimentos é suficientemente robusto para cobrir as áreas de competitividade críticas, ou seja, se eu identifico o marketing da minha empresa como uma área de competitividade crítica, em que é preciso apostar fortemente no marketing para alcançar mais resultados, é importante que o plano de investimentos, caso se constitua como despesa elegível, tenha uma forte componente de despesa em marketing, não só marketing tradicional, como também marketing digital, que vai ser uma das prioridades na estratégia Portugal 2030. Também demonstrar uma razoabilidade dos investimentos para atingir os objetivos delineados, ou seja, garantir que com os investimentos que eu estou a prever, consigo atingir os objetivos delineados. E aqui, em termos de objetivos e de plano de investimentos, nós aconselhamos a que tenham um plano de investimentos que possa não ser demasiado ambicioso, ou seja, um plano que permita exatamente conseguir alcançar os objetivos delineados. Muito importante, e também já falado anteriormente, garantir as fontes de financiamento do projeto, além da componente de incentivo, e assegurar a viabilidade do projeto, não colocando em causa a estabilidade económica ou financeira da empresa. Ou seja, garantir que, com o projeto, eu vou garantir meios de libertos líquidos para a minha empresa, que permitem garantir a sustentabilidade económica ou financeira da empresa e fazer crescer o volume de negócios. É importante também, o Miguel referiu este ponto, que haja um alinhamento dos investimentos com aquilo que é a estratégia nacional e regional para o Portugal 2030. Outro ponto fundamental passa pela simulação do mérito potencial, ou da valia global do projeto, com base nos indicadores fornecidos em cada abertura de aviso de candidaturas. Mais uma vez, importante adaptar os investimentos aos critérios que são valorizáveis, ou seja, se a contratação de recursos humanos for valorizada em termos de mérito potencial do projeto e eu, para cumprir os objetivos delineados, preciso de mais recursos humanos, então esse é um ponto importante para haver esta adaptação aos critérios. É importante, neste ponto, ser exigente nos critérios de mérito, uma vez que existem critérios estáticos e outros critérios dinâmicos, e isso permite fazer uma simulação prévia de variações. Por exemplo, se, mais uma vez, for valorizável a contratação de recursos humanos, posso fazer variar aquilo que é o mérito potencial do meu projeto, se contratar uma pessoa ou se contratar duas, e ver o que é melhor para a empresa. Em termos de mérito do projeto, importa salientar que uma candidatura potencialmente melhor pontuada tem maiores probabilidades de ser financiada, até tendo em conta a dotação orçamental para cada aviso de candidaturas, e até porque existem avisos que, por terem uma dotação mais baixa, vão valorizar certamente e obter financiamento as empresas que apresentarem a melhor pontuação possível. Também existem projetos ou avisos, neste caso, que têm a metodologia first in, first out, ou seja, até a esgotação da dotação, como é o caso, por exemplo, no PRR do internacionalização via e-commerce, que estava em aberto até esgotar a dotação, esgotou muito rápido e não havia nenhum mérito que fosse
fosse ali valorizado, a não ser a questão da elegibilidade no aviso, bem como a rapidez a submeter a candidatura. Não concordamos muito, mas aqui é importante preparar antecipadamente aquilo que é a candidatura e o seu mérito potencial, até porque podem haver avisos com estas condições. Depois, como falei há pouco, apesar de ser importante ter uma valia de projeto com a maior pontuação possível, é fundamental considerar apenas a pontuação que realisticamente é alcançável. Isto porquê? Porque se prevermos uns objetivos demasiado ambiciosos para aquilo que é a realidade da empresa, não havendo um cumprimento dos objetivos, pode haver a devolução de incentivo. E são essas situações que queremos evitar e, como tal, é importante que os objetivos sejam alcançáveis. De um modo geral, tendo também como ponto transversal, aqui em termos de enquadramento, a preparação atempada da candidatura. Basicamente, em suma, existe aqui ou é recomendável, um planeamento dos investimentos a realizar, um alinhamento com as estratégias nacionais e regionais para os investimentos a realizar e para o projeto no seu todo, uma simulação prévia de mérito potencial do projeto, bem como o facto de garantir a viabilidade económico-financeira do projeto, através do estudo económico-financeiro, assegurar as fontes de financiamento e também fundamental apostar em temas como a contratação de recursos humanos, principalmente qualificados, internacionalização, ou seja, aumento da capacidade exportadora das empresas, sustentabilidade com a redução de consumos de energia primária, bem como de redução de consumos de combustíveis fósseis, inovação, investigação e desenvolvimento e também os temas ESG, que vão ser uma realidade muito próxima durante a execução do Portugal 2030. Caso estejam a pensar, tenham alguns investimentos planeados e pretendem obter financiamento para os mesmos, nem que seja um investimento que tenham só previsto para a médio prazo e pretendam avançar por uma candidatura, isso passa pelo primeiro ponto da ideia, que eu falei há pouco, identificar aquilo que são os investimentos previstos e os objetivos estratégicos para um adequado enquadramento, tendo ali também os nossos contactos para o caso de existir alguma dúvida nesse sentido e pretendam enquadrar essa ideia de investimento. Bom, dou por terminado aqui a minha intervenção, passando agora por uma parte de perguntas e respostas, ao qual eu penso que na conversa já foram identificadas algumas perguntas. Ora, a primeira pergunta é da Telma Carriço, que pergunta se empresários em nome individual estão aptos à candidatura. Bom, eu posso responder a esta. Depende daquilo que for o aviso de abertura em si e o sistema de incentivos, porque, por norma, principalmente as medidas maiores, digamos assim, têm sempre por base que há a necessidade de ter um certificado de PME e contabilidade organizada. Ou seja, se o empresário em nome individual tiver essas condições, à partida poderá candidatar-se. Mas os pontos mais importantes nesse sentido é a questão do certificado de PME e contabilidade organizada. Outras medidas mais pequenas, como por exemplo já existiram, principalmente na altura da pandemia, o adaptar, o apoiar, ou outras medidas mais restritas, aí pode existir a adaptabilidade aos empresários em nome individual. Por isso depende muito daquilo que for o aviso de abertura. Outro ponto, Miguel, já se sabe quando abrem as primeiras calls? Pergunta a Cátia Pinto. Obrigado, Guilherme, pela tua intervenção. Neste momento estamos a contar que abram já no decorrer deste mês.
segundo aquilo que tem sido vinculado. Agora, não sabemos ainda que áreas é que serão o foco dessas primeiras calls. Contudo, também tem sido vinculado que o próprio calendário associado às calls só sairá mais no início do próximo semestre. Contudo, como eu falei, Kátia, relativamente à questão da inovação produtiva e do IDT, nós neste momento, se for essa a vossa intenção, já podemos fazer um registro de auxílio, em que temos que, no fundo, indicar quais é que são os principais investimentos que temos preconizados, e explicar, no fundo, quais é que são os objetivos associados a esse mesmo projeto de investimento, para que possam dar início aos investimentos e não estejam condicionados pela abertura da call. Aqui, o risco que correm é que depois, quando abrir a call, basicamente vai sair uma hierarquização para as candidaturas, ou seja, têm que concorrer na mesma a essa call. Contudo, o que nós aconselhamos, tal como o Guilherme falou e bem, é fazer uma preparação atempada. E isso implica percorrer todos os passos que foram falados pelo Guilherme, ou seja, apesar de, no registro de auxílio, ser-nos exigido apenas um conjunto de questões mais básicas, se nós pudermos logo fazer essa preparação atempada, certamente que podemos estar a apontar para um mérito potencial que possa ser interessante para que a candidatura possa ter possibilidades de ser apoiada. Relativamente à sua segunda questão, para grandes empresas só se aplicará às calls para SIDT? Neste momento, sim. A resposta é sim. Contudo, ao nível da inovação produtiva, por exemplo, aquilo que tem sido vinculado é que as grandes empresas terão que se associar também às pequenas empresas, do género do que já aconteceu, por exemplo, nas agendas mobilizadoras do PRR. No passado, no Portugal 2020, já existiram também projetos do tipo mobilizador, em que as grandes empresas associam-se, no fundo, às pequenas empresas, têm um determinado conjunto de iniciativas estabelecidas a operação tem que conduzir a um investimento, a um efeito de arrastamento que possa ser interessante para a economia a nível nacional. Basicamente é isso que está para já idealizado. Depois temos a questão do Hilário Ribeiro, em que diz: tenho interesse em calls que sejam elegíveis para entidades gestoras de água e eletricidade no que respeita à eficiência operacional, aplicação de sistemas de telemetria. Das que referiram, quais as calls que se enquadram neste perfil? Hilário, nós aqui o que aconselhamos é que nos envie um e-mail para que nós possamos fazer um enquadramento adequado, porque isto tem muito a ver também com aquilo que é o código de atividade da empresa e, portanto, temos que perceber aí uma série de pormenores que têm a ver com com a estratégia da empresa e com aquilo que pode ser eventualmente enquadrável. Obrigado também pela parabenização e pela participação. Ainda bem que considerou que foi importante importante e interessante a nossa apresentação. Portanto, muito obrigado por... não sei se mais alguém tem alguma questão para colocar. Não existindo mais questões, estejam à vontade para nos interpelar para fazerem questões sobre os potenciais projetos que querem fazer, e boa sorte também para as vossas candidaturas
Obrigado pelo vosso tempo e cá estaremos para o que for necessário. Dou então por concluída a sessão. Muito obrigado também, Guilherme, Obrigado e um pelo bom teu dia para contributo. todos. Obrigado e um bom dia para Obrigada. todos. Obrigada, Miguel e Guilherme. Bom dia. Bom dia. Obrigado a todos. Obrigado aos dois. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Rui, pela presença. Um abraço, Rui. Adeus, Miguel. Obrigado.